E se, em um mundo marcado por mudanças rápidas e imprevisíveis, a fé, a base de tantas civilizações, estivesse prestes a ser abalada de forma irreversível? O ateísmo, como uma sombra crescente, desafia os alicerces espirituais que sustentam milhares de anos de história e crenças. Mas o que está por trás desse fenômeno silencioso e, ao mesmo tempo, tão avassalador? Você já parou para refletir sobre o impacto que o aumento do ateísmo pode ter na sociedade, nas famílias e até na sua vida? As palavras de Ellen G. White nos falam sobre os tempos difíceis que enfrentaremos e como a fé verdadeira será testada. Será que estamos, de fato, preparados para essa prova que se aproxima com uma velocidade alarmante? O que significa, para as gerações futuras, viver em um mundo onde as crenças antigas estão se tornando cada vez mais questionadas, desacreditadas e até abandonadas? Cada dia que passa, mais pessoas abandonam sua fé, buscando respostas em ideologias que muitas vezes se mostram vazias e sem propósito. Neste momento, é vital entender as razões profundas por trás dessa transformação. As respostas não estão apenas nas evidências científicas ou em argumentos filosóficos. Elas também se encontram em um campo muito mais profundo e espiritual, como Ellen G. White também articulou. A transformação do mundo espiritual é o reflexo de um mundo material que se distancia cada vez mais dos princípios divinos. O crescimento do ateísmo não é apenas uma questão intelectual. Ele mexe com as fibras mais íntimas da humanidade, questionando valores, distorcendo verdades e, mais importante ainda, redefinindo o papel da fé na vida de milhões de pessoas. E se isso for o prenúncio de um tempo de grandes provações para todos aqueles que ainda acreditam na palavra divina? À medida que a sociedade avança, testemunhamos uma rápida transformação nas crenças e práticas religiosas. Ellen G. White alertou em seus escritos sobre os perigos de uma desconexão com a fé e como isso poderia criar um vazio espiritual, um terreno fértil para o crescimento do ateísmo. Mas o que significa realmente esse distanciamento? E como ele afeta nossas vidas, as de nossos filhos e as gerações futuras? Será que podemos, de fato, compreender a extensão desse impacto sem antes refletir sobre a profundidade espiritual que estamos perdendo? O ateísmo, com sua lógica fria e cientificista, coloca-se como uma alternativa ao sentimento de fé. Porém, ao rejeitar o sobrenatural, ele também nega a esperança e o propósito que fundamentam as ações humanas. Ellen G. White, com sua visão profética, reconheceu que a humanidade, ao se afastar de Deus, não apenas perderia uma relação pessoal com o Criador, mas também a capacidade de entender o verdadeiro significado da vida. Cada avanço científico, cada descoberta material, sem a luz da espiritualidade, pode nos levar para um abismo existencial onde a vida perde seu brilho. A perda da fé não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo gradual, muitas vezes imperceptível, mas que vai corroendo as bases da moralidade e do comportamento humano. Os jovens de hoje estão cada vez mais imersos em uma sociedade que preza pela individualidade e pela autoafirmação, onde a ideia de um propósito maior parece cada vez mais distante. Como Ellen G. White descreveu, quando a fé se enfraquece, a alma humana fica vulnerável a influências externas, muitas vezes prejudiciais e que não oferecem a verdadeira satisfação. Nesse cenário, surge uma questão fundamental. O que seria capaz de reverter esse processo? O que pode, efetivamente, restaurar a fé e dar novo significado à vida de tantas pessoas que se veem perdidas em um mar de incertezas? A resposta não está em simples respostas filosóficas, mas em uma transformação profunda e interior, que só pode ser guiada pela palavra divina. Ellen G. White nos ensina que, ao nos reconectarmos com Deus, restauramos nossa visão espiritual e, com ela,
a capacidade de enxergar a verdade que muitas vezes é ignorada ou distorcida pela sociedade moderna. O ateísmo, portanto, não é apenas uma questão de crença ou descrença. Ele é um reflexo de uma sociedade que esqueceu de olhar para o divino e, ao fazer isso, perdeu sua própria essência. Como Ellen G. White alertou, é hora de voltar às raízes da fé e buscar uma compreensão mais profunda da espiritualidade. Porque sem ela, a humanidade caminha para um futuro incerto, onde a verdadeira paz e a felicidade parecem cada vez mais inalcançáveis. O crescimento do ateísmo não é apenas um fenômeno filosófico ou acadêmico. Ele está se infiltrando em todas as camadas da sociedade, desde as mais altas esferas do poder até os espaços mais íntimos de nossas casas. Ellen G. White, ao refletir sobre os tempos que estavam por vir, mencionou a necessidade de discernimento espiritual. Vivemos em uma era onde a tecnologia e as inovações estão constantemente nos bombardeando, criando distrações que nos afastam da verdadeira busca por sentido. A sociedade moderna, com sua ênfase em resultados tangíveis e imediatos, parece estar constantemente desvalorizando o que é eterno e transcendente. À medida que a fé vai sendo abandonada, surge uma sensação generalizada de vazio. As pessoas começam a se perguntar: qual é o verdadeiro propósito da vida? Sem respostas espirituais, elas se veem presas em uma busca incessante por prazeres temporários e conquistas materiais. Ellen G. White descreveu com clareza que a verdadeira paz não pode ser encontrada nas coisas temporais, mas sim na comunhão com Deus. Quando perdemos essa conexão, o vazio interior toma conta, e com ele, uma sensação de desesperança se espalha. O ateísmo, portanto, não só nega a fé, mas também substitui o propósito divino por um entendimento materialista da vida, que é insustentável e incapaz de proporcionar o verdadeiro contentamento. Hoje, o conceito de fé está sendo cada vez mais distorcido. Para muitos, a ideia de um Deus transcendente que guia e molda a vida humana parece antiquada, algo a ser superado pela razão e pela ciência. Mas a verdadeira razão, como Ellen G. White enfatizou, não pode ser separada da espiritualidade. Ela não existe apenas para explicar o mundo físico, mas para nos ajudar a compreender o significado profundo da nossa existência. Ao negar essa perspectiva mais ampla, o ateísmo cria uma limitação no entendimento humano, privando-o das verdades universais que são essenciais para a evolução espiritual. Esse afastamento de Deus também tem consequências profundas para a moralidade. Quando os indivíduos deixam de ver suas ações como parte de um plano divino, começam a redefinir o que é certo e errado com base em conveniências pessoais ou sociais. A moralidade relativista, resultado do ateísmo crescente, enfraquece os pilares da sociedade, levando a um aumento das desigualdades, da violência e do egoísmo. Como Ellen G. White advertiu, sem a orientação divina, as pessoas perdem a capacidade de discernir entre o bem e o mal, sendo facilmente influenciadas por suas próprias paixões e desejos. A falta de uma base espiritual sólida cria um terreno fértil para a degradação moral, que, por sua vez, afeta o tecido social de maneira devastadora. Portanto, a verdadeira questão não é apenas o aumento do ateísmo, mas a perda gradual da verdadeira essência da humanidade. O ser humano, criado à imagem de Deus, foi feito para buscar o divino e viver segundo princípios espirituais. Ao se afastar disso, ele não apenas enfraquece sua própria alma, mas também a sociedade como um todo. O ateísmo pode parecer uma solução moderna, mas, como Ellen G. White nos ensina, ele é uma ilusão que não oferece a verdadeira satisfação que a alma humana anseia. A fé, longe de ser um retrocesso, é, na verdade, a chave para a verdadeira liberdade e paz. À medida que o ateísmo ganha terreno, muitos começam a se questionar: será que, ao rejeitarmos a fé, estamos realmente evoluindo como sociedade? Ellen G.
White, com sua profunda compreensão espiritual, alertou que a busca pela verdade não pode ser limitada aos aspectos materiais e científicos da vida. A ciência, por mais avançada que seja, nunca poderá preencher o vazio existencial deixado pela desconexão com o divino. E, no entanto, muitos veem o ateísmo como uma resposta moderna às questões que, por séculos, foram abordadas pela religião. A questão que devemos nos fazer, porém, é: até onde podemos ir sem perder nossa humanidade, nossa essência espiritual? O afastamento da fé está alterando a forma como vemos o mundo e nossa própria existência. Em vez de buscar a sabedoria eterna, passamos a nos contentar com explicações efêmeras e superficiais. Como Ellen G. White afirmou, o homem foi criado para estar em constante busca por Deus, e essa busca é o que dá significado à vida. Sem ela, a existência humana perde sua profundidade, tornando-se apenas uma sequência de momentos sem propósito. O ateísmo, ao tentar explicar a vida apenas a partir do que é visível e tangível, nega a espiritualidade que, segundo os ensinamentos de Ellen G. White, é essencial para que possamos compreender nossa verdadeira missão aqui na Terra. Em suas visões sobre os tempos finais, Ellen G. White destacou que a luta entre a fé e o ateísmo seria uma das mais intensas que a humanidade enfrentaria. O mundo, segundo ela, seria confrontado com escolhas difíceis, onde muitos seriam tentados a abandonar suas crenças por uma falsa promessa de liberdade e razão. Mas a verdadeira liberdade, ela ensinou, não é a liberdade de viver sem regras ou princípios divinos, mas a liberdade que vem de viver em harmonia com a vontade de Deus. O ateísmo, com sua promessa de autossuficiência e independência, acaba sendo uma prisão disfarçada que aprisiona as almas na busca incessante por algo que nunca será suficiente. Este cenário nos apresenta uma escolha crucial: seguir o caminho da razão puramente humana, como defendido pelo ateísmo, ou retornar ao caminho da fé, como foi instruído por Deus e por suas revelações. O ateísmo promete respostas lógicas e racionais, mas como Ellen G. White nos ensina, ele não pode dar conta das perguntas mais profundas que a alma humana carrega. Perguntas como: qual é o verdadeiro propósito da minha vida? Ou como posso encontrar paz e felicidade duradouras? Essas são questões que apenas a fé pode responder de maneira plena. A razão humana, por mais poderosa que seja, não pode alcançar os mistérios divinos e, ao tentar fazê-lo, apenas se perde em um labirinto de incertezas. A modernidade, com sua visão de mundo altamente racionalizada, muitas vezes nos empurra para o ateísmo, apresentando-o como a única resposta lógica. Porém, como Ellen G. White afirmou em seus escritos, essa visão é uma ilusão. A verdadeira lógica, a verdadeira razão, é aquela que reconhece a presença e a ação de Deus no mundo e em nossas vidas. A fé não é uma crença irracional. Pelo contrário, ela é a chave para uma compreensão mais profunda do cosmos e do nosso lugar nele. O ateísmo, ao negar essa realidade, limita o potencial humano, privando-o da visão mais ampla e mais profunda que Deus oferece. Por isso, o desafio que enfrentamos não é apenas uma batalha intelectual ou filosófica. Estamos diante de uma luta espiritual que afeta a alma de cada indivíduo. O ateísmo, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas uma ideologia, mas um movimento que busca redefinir os valores mais profundos da humanidade. E é justamente essa redefinição que ameaça abalar a fé no mundo, fazendo com que muitos percam sua conexão com o divino e, com isso, a própria razão de sua existência. O desafio do ateísmo não se limita apenas às suas ideologias e argumentos racionais, mas também a uma transformação profunda na forma como as pessoas percebem a espiritualidade e a moralidade. Na visão de Ellen G. White,
A fé verdadeira não é apenas uma crença passiva, mas uma vivência diária que molda nossas ações, decisões e relacionamentos. A sociedade, ao afastar-se da fé, começa a perder essa base sólida, e as consequências disso são visíveis em muitos aspectos da vida cotidiana. Ao rejeitar a fé, as pessoas não estão apenas se distanciando de Deus, mas também se afastando de um sistema moral que as guia para a verdadeira liberdade e harmonia. Na perspectiva de Ellen G. White, a fé não é algo que se limita à esfera pessoal ou privada. Ela deve ser vivida de maneira pública e impactante. Ela acreditava que a fé verdadeira transformava as pessoas em agentes ativos de mudança no mundo, promovendo a justiça, a compaixão e a verdade. Ao se afastar dessa fé, a sociedade perde a capacidade de ver o outro como parte de uma grande criação divina, o que gera indiferença, egoísmo e muitas vezes violência. O ateísmo, ao remover essa visão espiritual do ser humano, permite que as pessoas se concentrem apenas em si mesmas, em suas próprias necessidades e desejos, sem considerar o impacto que suas ações têm sobre os outros. É importante compreender que o ateísmo não se limita a um simples questionamento da existência de Deus. Ele é uma ideologia que redefine, de forma sutil, a moralidade, os valores e o propósito da vida humana. A moralidade, sem uma base espiritual, se torna relativa e volúvel, sujeita aos caprichos de uma sociedade que cada vez mais valoriza o individualismo. Ellen G. White, em seus escritos, destacou que a verdadeira moralidade vem da conexão com Deus, e é essa conexão que nos permite agir de acordo com princípios eternos. Quando nos afastamos dessa fonte divina, perdemos nossa capacidade de discernir entre o bem e o mal, e como resultado vemos o caos e a corrupção se espalharem. Esse processo gradual de desconexão com a fé e a moralidade divina leva a um ciclo perigoso. A falta de valores espirituais torna a sociedade vulnerável a ideologias que, por mais atraentes que sejam em suas promessas, acabam por desumanizar as pessoas. O ateísmo, ao negar a autoridade moral de Deus, permite que cada indivíduo crie sua própria verdade, o que gera divisões e conflitos. Como Ellen G. White ensinou, sem uma base divina sólida, as sociedades se tornam instáveis, e o amor e a compaixão, que são os pilares da verdadeira humanidade, começam a desaparecer. E se não agirmos agora? E se, ao ignorarmos os alertas dados por grandes líderes espirituais, como Ellen G. White, permitirmos que o ateísmo continue a corroer os fundamentos da nossa sociedade? O tempo para refletir e agir é agora. Devemos voltar à verdade eterna que nos foi dada e, assim, restaurar a fé que sustenta o mundo. Pois, sem fé, sem moralidade e sem Deus, a sociedade humana se verá perdida, incapaz de encontrar seu verdadeiro propósito e seu caminho. Ao olharmos para o futuro, vemos que a batalha entre a fé e o ateísmo não é apenas uma disputa de ideias, mas uma luta pela alma da humanidade. Ellen G. White, com sua sabedoria divina, previu que os tempos de grande apostasia seriam inevitáveis, mas também destacou a esperança inabalável que reside em voltar ao Deus vivo. O ateísmo pode ter ganhado força, mas ele não possui a força para nos preencher de verdade, nem a capacidade de oferecer a paz duradoura que o coração humano tanto busca. A verdadeira paz e felicidade só podem ser encontradas na verdadeira fé, aquela que reconhece a soberania de Deus e sua infinita bondade. A sociedade de hoje, consumida pelo consumismo e pelo materialismo, não pode ver além das suas próprias necessidades imediatas. O ateísmo, ao se concentrar exclusivamente no presente e no tangível, perde a visão eterna que Ellen G. White descreveu tão claramente em seus escritos. A verdadeira visão do ser humano, o propósito divino e a necessidade de uma conexão profunda com o Criador é o que nos torna completos e verdadeiramente livres.
Essa liberdade não é a ausência de regras, mas a capacidade de viver de acordo com os princípios eternos que nos foram dados. O ateísmo promete uma liberdade sem restrições, mas essa liberdade logo se revela como uma prisão para a alma. Sem a moralidade divina para nos guiar, nos encontramos perdidos em um mar de incertezas e confusões. A resposta para essa crise não está em tentar eliminar a fé, mas em redescobri-la e vivê-la com sinceridade. O mundo precisa de líderes espirituais, pessoas dispostas a serem luz em meio à escuridão. Ellen G. White nos mostrou que, apesar de todas as adversidades, a verdadeira fé nunca falha, e ela sempre será o farol que nos guia de volta à verdadeira liberdade. Portanto, a questão que nos desafia não é apenas como combater o ateísmo, mas como restaurar a fé genuína que resgata os corações humanos e os reconecta com o divino. Em tempos de crise, como os que vivemos, a fé deve ser nossa rocha, nossa fortaleza imbatível. Ellen G. White nos chama a não desistir, a permanecer firmes na verdade eterna, pois ao fazermos isso, não só salvamos a nós mesmos, mas também ajudamos a salvar aqueles ao nosso redor, trazendo luz onde há escuridão. Agora, mais do que nunca, é hora de agir. Devemos reavivar a chama da fé e nos unir em uma causa comum, a restauração da verdade divina em um mundo que desesperadamente precisa dela. E ao fazermos isso, experimentaremos a verdadeira paz que só Deus pode dar, a paz que transcende todo entendimento e que é a verdadeira resposta ao caos que nos cerca. A decisão é nossa. Escolheremos a fé, a verdadeira liberdade e a vida em Deus, ou seguiremos o caminho de um ateísmo vazio e sem sentido. Agora que exploramos as profundas implicações do crescimento do ateísmo e como ele ameaça a fé, é imperativo refletirmos sobre o que está em jogo. O mundo ao nosso redor, que está em constante transformação, precisa de uma âncora, e essa âncora só pode ser a fé em Deus, como Ellen G. White tão claramente nos ensinou. O ateísmo oferece uma resposta vazia, incapaz de preencher o vazio existencial que todos nós sentimos. Mas a verdadeira resposta está na reconexão com o Criador, na busca pela verdade eterna que nunca falha. Você já parou para pensar no que poderia acontecer se a fé fosse completamente abandonada? Como seriam nossas vidas e a sociedade sem a moral e a esperança que vem de Deus? Ellen G. White alertou sobre essa realidade, dizendo que o afastamento da fé levaria a uma desintegração moral e espiritual. Hoje, essa desintegração está se tornando visível e o mundo está pagando o preço. Mas ainda há esperança. Ainda há tempo para restaurar a fé verdadeira, a que transforma vidas e dá propósito. A escolha que temos diante de nós não é apenas uma escolha intelectual ou filosófica, mas uma escolha espiritual. Devemos decidir se vamos seguir o caminho da razão humana, limitada e falível, ou se vamos abraçar a sabedoria eterna de Deus. O ateísmo pode ter seu apelo, mas ele não pode oferecer a paz e a satisfação duradoura que somente a fé pode proporcionar. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a mão de Deus em nossas vidas e viver de acordo com seus princípios. Neste momento, a pergunta que deve ecoar em nossos corações é: como podemos, individualmente e coletivamente, restaurar a fé em um mundo que parece estar se afastando dela? A resposta está em cada um de nós. Devemos ser exemplos vivos da fé verdadeira, praticando o amor, a justiça e a compaixão que Deus nos ensina. Quando fizermos isso, veremos o poder transformador da fé se manifestar não apenas em nossas vidas, mas também em nossas famílias, comunidades e, eventualmente, em todo o mundo. Por fim, convido você a refletir profundamente sobre o impacto que sua fé tem em sua vida e como ela pode ser uma força poderosa para restaurar o equilíbrio espiritual no mundo. Não permita que o ateísmo apague a luz da verdade que brilha dentro de você.
Juntos, podemos reviver a chama da fé e ser luz em um mundo cada vez mais sombrio. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Curta, comente e se inscreva no canal para que possamos continuar espalhando a verdade e a luz de Deus para aqueles que ainda estão perdidos. Vamos juntos restaurar a fé e dar esperança ao mundo.